Meus irmãos, a paz do Senhor. Feliz em poder estar aqui com os irmãos nessa oportunidade para juntos glorificarmos o nome de Jesus. Quero já agradecer ao pastor desta igreja, nosso amigo, pastor Marcos Constantino. Que Deus continue abençoando o servo do Senhor, tanto ele como a sua família, a sua casa, esta família sacerdotal. Que a bênção de Deus continue repousando sobre esta casa e as suas obras sejam cada vez mais confirmadas na face dessa terra. Meus irmãos, eu quero convidá-los para um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 28, versículo de número 11. Gênesis capítulo 28, versículo de número 11. Uma palavra revelada de cunho profético que certamente fará com que nós saiamos daqui melhores do que quando chegamos. Gênesis 28, versículo 11, quem encontrou diga amém. Diz assim: e ele chegou a um certo lugar, e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar, e a colocou como seu travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e à tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente e para o oriente, e para o norte e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te farei, ou melhor, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenha falado. Jacó despertou de seu sono e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E ele estava temeroso e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. E Jacó levantou-se cedo de manhã, e tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro, e a colocou como um pilar, e derramou óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel, mas no começo o nome daquele lugar, daquela cidade, era chamada de Luz. E Jacó jurou um juramento dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus. E esta pedra que tenho posto como um pilar será a casa de Deus, e de tudo que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. Amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza.
Queridos, de maneira proposital, eu fiz esta leitura um pouco extensa, porque a leitura em si ela facilita o que nós vamos falar. A leitura, ela por si só expressa o que é que aconteceu aqui nesse episódio. Jacó, ele é um homem de muitas contradições. A vida de Jacó foi uma vida de muitas contradições, de muitos altos e baixos. Jacó tinha por Deus ou de Deus uma promessa, mas estas promessas não invalidavam, não tiravam Jacó de meio dos processos. Ele passaria por muita coisa, como já passou até o capítulo 28, mas ele ainda percorreria um caminho de altos e baixos, de experiências, tanto divinas como humanas. Ele vai enfrentar alguns percalços, ele vai enfrentar algumas intempéries, porque mesmo tendo promessa, a promessa não me blinda das intempéries da vida. Mesmo tendo promessa, mesmo tendo de Deus, da própria boca de Deus, planos acerca de sua vida, de seu futuro e de sua família, isso não vai isentar, isso não vai blindar, isso não vai, de alguma forma, tirar de Jacó, ou por cima, ou em volta de Jacó, um contexto totalmente conturbado. Jacó viveu todo o seu caminho de maneiras conturbadas, até o seu nascimento foi conturbado. E a Bíblia fala que no seu nascimento as pessoas entenderam errado e deram o seu nome de Jacó, aquele que agarra. Só que é de maneira pejorativa essa expressão, Yaakov, aquele que agarra. Não aquele que agarra por agarrar, mas aquele que agarra para não perder as oportunidades de se dar bem. Esta expressão é o sentido, é a impressão que é o seu nome. Aquele que agarra para se dar bem, não aquele que se agarra para não perder a oportunidade. Não, existe um termo pejorativo no seu nome. Existe uma ideia de seu nome, porque para o judeu o nascimento define caráter, posição e futuro. Vou repetir, para o judeu o nascimento deriva-se do nome, o nome deriva-se do nascimento, e no contexto nós percebemos que era isto que sua mãe, seu pai, seus familiares estava dizendo: Jacó vai ser um suplantador, Jacó será alguém que vai tirar vantagem de alguém, ele vai puxar alguém, ele vai tentar remover alguém de seu lugar para se dar bem. É isto que os seus pais estão dizendo. Ele terá um caráter como esse, um caráter duvidoso. Sua posição é uma posição duvidosa. Seu futuro será um futuro de trapaceiro, de passar a perna nos outros. E aquele homem, ainda criança, ainda recém-nascido, vai receber sobre os seus ombros toda esta carga negativa. Vai receber sobre os seus ombros, sobre a sua vida, tudo isso que ele não pensou. Ele é uma criança, um recém-nascido. Ele não tinha noção do que era certo, do que era errado. Mas por terceiros. E muitas das vezes é isso que acontece conosco. Às vezes terceiros querem decidir aonde nós vamos chegar. Terceiros querem decidir que história nós vamos ter. Terceiros vão decidir de que maneira nós vamos viver. E esta é a história de Jacó. Ele estava norteado por opiniões alheias. Terceiros estavam decidindo qual seria o seu caráter, qual seria o seu futuro, qual seria a sua posição. Mas existe um Deus no céu
que vai interromper as opiniões alheias acerca de Jacó. Existe um Deus no céu que vai se levantar do trono, e não é por causa de Abraão, não é por causa de Isaac, mas é por causa de Jacó mesmo. Por quando Deus quer levantar alguém, quando Deus quer investir em alguém, Deus não olha para o seu currículo, Deus não olha para os seus antepassados, porque Deus entende que cada um é cada um, cada história é cada história. E quando nós olhamos a história de Jacó, nós percebemos que ele vai viver esta vida, ele vai trilhar esta jornada, sendo direcionado pelas opiniões de seus antepassados, de seus líderes, de seus tutores. Mas a Bíblia vai mostrar aqui um Deus que quer ter um relacionamento pessoal com ele. Pois Deus vai mostrar através da história de Jacó que ele não terminaria os seus dias e nem desenvolveria a sua caminhada sendo norteado pelas opiniões de outros ou de terceiros. E nós olhamos esse capítulo 28, é uma das primeiras aparições de Deus para Jacó. Perceba, meus queridos, que quando nós olhamos para o capítulo 28, ele está saindo de Berseba, está indo para Harã. Ele tem uma missão, ele tem um objetivo que é traçado aqui mesmo no capítulo 28. Você vê essa história se repetindo. Seus pais queriam que ele se casasse. Esaú também estava no meio deste objetivo, desta missão. E o texto sagrado diz que ele deveria sair de Berseba, ir para Harã, para construir uma família. E quando nós olhamos para o texto, nós observamos que no meio deste caminho, no meio desse trajeto, Deus precisa interromper, Deus precisa entrar com providência, Deus precisa se manifestar a ele. E percebe que o texto sagrado diz que ele chega a um certo lugar. A priori, o texto não diz, só vai dizer depois que nós acabamos de ler, numa cidade que antes era chamada de Luz, mas o texto aqui chama de um certo lugar. Se é um certo lugar, não se sabe aonde é este lugar, geograficamente falando, não sabe aonde é este lugar. Não sabe quantos metros, quilômetros, não sabe se é seco, se é molhado, se faz frio, se faz calor. O texto só diz que é um certo lugar. Se é um certo lugar, dá para nós entendermos que é qualquer lugar. O escritor Moisés não dá ênfase ao lugar, não chama o lugar de muita importância, mas diz que é um certo lugar. E é nesse certo lugar que um certo homem, este certo homem é Jacó, pois ele ainda não tinha construído tanta história assim com Deus. Então, aos olhos do homem, num certo lugar, um certo homem. Mas quando você olha para o texto, você percebe que vai acontecer aqui um fenômeno. Qual é o fenômeno? A Bíblia vai mostrar que esse homem vai se deitar naquele certo lugar. O que ele encontra naquele lugar? Ele não encontra palmeiras, ele não encontra um riacho, ele não encontra um oásis, ele não encontra uma horta, ele não encontra um lugar aprazível. O texto diz que nesse certo lugar tem pedras, ele vai pegar as pedras. E pedra na Bíblia às vezes nunca é bom, né? Pedras na Bíblia às vezes nunca é um sentido bom, porque quando eu falo de pedras eu lembro da parábola do semeador, que a Bíblia diz que ele semeou em pelo menos 3 solos, e um dos solos era um solo pedregoso. O texto diz que a semente caiu naquele solo pedregoso e as pedras sufocaram a semente, a ponto que a semente não germinou. Não germinando, ela não frutifica, não frutificando, ela não dá frutos, ou seja, não teve êxito aquele plantio.
aquela semeadura. Então, quando a gente fala de pedra, nós estamos falando de um lugar difícil, um lugar seco, um lugar de dificuldade, um lugar de baixas probabilidades. E é esse lugar que ele encontra, um lugar cheio de pedra. Quando ele pega aquelas pedras, eu imagino que no coração de Jacó ele estava juntando o que ele tinha ali. Era isso que resumia a sua história até ali. Um certo lugar, um certo homem estava com a companhia de pedras. Ele estava isolado, ele estava só. Mas o texto não diz que ele vai juntando as pedras, pastor Marcos, xingando, reclamando, murmurando, cabisbaixo, tristonho. A Bíblia diz que ele junta as pedras e ele vai fazer um travesseiro. Quando a gente fala de sonho, logo a nossa cabeça, nossa mente, a nossa memória afetiva vai logo em José, na história de José. Mas Jacó é o pai de José. Então, se José sonhou primeiro, seu pai teve que sonhar. Se José tinha sua linhagem de como homem sonhador, ele puxou para alguém. E quem é esse homem? Jacó. Jacó é o primeiro de muitos sonhadores da Bíblia Sagrada. Mas perceba que ele vai usar daquele momento difícil, daquele momento complicado, daquele momento de escassez, e vai fazer um travesseiro. Ele poderia ter pegado aquelas pedras e jogar. Ele poderia ter pegado aquelas pedras e de um ato assim de rebeldia, de murmuração, ter pisado nas pedras. Ele poderia ter feito todas as atitudes possíveis. Mas o texto diz que ele vai fazer algo criativo, que nem todos vão fazer, nem todos têm esta veia criativa. Mas perceba que ele tem de uma linhagem de criativos. Ele vem de uma linhagem que faz daquele momento difícil um momento para que Deus se manifeste. Vou repetir isso. Ele faz parte de uma família de criativos. E perceba que toda vez que você fala de Abraão, de Isaac e de Jacó, você está falando de três personagens que fizeram de seus momentos difíceis plataforma e palco da glória de Deus. É isso que você me ouviu aqui, eu vou repetir. Quando você fala de Abraão, quando você fala de Isaac, quando você fala de Jacó, você fala de pessoas que estão marcadas na Bíblia Sagrada, que foram criativos em momentos de crise, que foram criativos em momentos de dificuldade. Quando você lembra de Abraão, você lembra que ele pede para que o seu primo escolha um lugar, escolha uma direção. E perceba, o seu primo escolheu os montes verdejantes de Sodoma e Gomorra. E o texto diz, e parecia o jardim de Deus. Mas a Bíblia diz que Abraão opta ou escolhe o deserto. E quando ele opta pelo deserto, ele vai fazer daquele terreno, ele vai fazer daquela geografia um lugar para a manifestação da glória de Deus. É ali que ele vai fazer aquela geografia manifestar as promessas de Deus. Você vai falar de Abraão, você lembra de deserto, mas é no mesmo deserto que Deus diz para Abraão: sai da sua tenda, olha para cima e começa a contar as estrelas do céu, se é que podes, assim farei a sua descendência. Quando você fala de Abraão, você lembra de deserto, mas é no mesmo deserto que Deus diz: eu farei você grande, o seu nome será grande, e eu te abençoarei, e eu vou fazer com que outras famílias da terra sejam abençoadas. Quando eu falo de Abraão, eu falo de deserto, mas é no mesmo deserto, no capítulo 18 do Gênesis, que Deus olha para ele e diz, no maior calor do dia, o texto diz que ele estava parado, sentado na porta da sua tenda, mas a Bíblia diz que vem 3 homens do Oriente chegando perto dele. Quem é a manifestação teofânica de Deus? Eu quero crer, como bom pentecostal que sou, que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou repetir: enquanto ele estava sentado na porta da tenda, no maior calor do dia, cabisbaixo,
a Bíblia diz que 3 homens vêm na sua direção. E quem era, pastor? Eu quero acreditar, como bom pentecostal que sou, que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não sei como é que você se encontra nesse deserto, mas uma palavra eu tenho de Deus para te liberar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está vindo aí para liberar promessas sobre a tua vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está vindo aí para mudar o contexto, para mudar o cenário, para mudar a situação. Enquanto nós falamos de Abraão, nós estamos falando de deserto, mas nós não estamos falando de promessa. É deserto, mas tem promessa. É deserto, mas tem providência. É deserto, mas tem aliança. É deserto, mas tem pacto. É deserto, mas Deus está dizendo: conta as estrelas, porque quando você começar a contar, eu vou dizer para você, assim também será a tua descendência. Eu não sei o deserto que você está, eu não sei o tamanho, eu não sei o começo e nem sei o final, mas eu tenho uma palavra para te dizer: nesse deserto não arrede o pé, porque vai ser nesse deserto que Deus vai fazer as maiores promessas da tua história. Quem acredita nisso, não levanta uma das mãos não, levante 2 para adorar o nome de Jesus. Isaac, pastor, Isaac, eu lembro de poços entulhados. Quem não lembra desse capítulo? Poços entulhados. É na crise que Deus quer criatividade. É na crise que Deus quer inventividade. Vou repetir: é na crise que Deus quer ver em nós criatividade. Porque sentar e chorar, muitos já fazem. Sentar e chorar, muitos já fazem. Deus quer de cada um de nós uma experiência inventiva. Deus quer de cada um de nós uma atitude criativa. Perceba que ele poderia olhar para os poços entulhados, para os inimigos que estavam à sua volta, pois a Bíblia diz que ele desentulhava um poço, chegava um e dizia: é meu. Ele desentulhava outro, chegava outro e dizia: é meu. Mas ele não parava de desentulhar, ele não parava de exercer, ele não parava de produzir. O poço está entulhado, mas ele está dizendo: eu não estou. O poço está entulhado, mas eu não estou. Porque tem gente que é assim, ele entulha o poço e fica entulhado. Ele está entulhado e se depara com aquilo que ele pode fazer, mas ele está olhando e dizendo: é o poço que está entulhado, eu não estou. É o poço que está travado, eu não estou. É o poço que está entupido, eu não estou. Aqui tem produtividade, aqui tem vontade, aqui tem graça, aqui tem unção, aqui tem força de vontade. Pode colocar o poço entulhado que for, mas eu não estou entulhado, eu não estou travado, eu não estou. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas se alguém aparecer para te roubar, pode roubar, mas eu estou aqui para fazer aquilo que Deus mandou fazer. E ninguém vai me parar. Ninguém vai parar a minha produtividade, ninguém vai parar a minha atividade, ninguém vai parar o meu movimento. Esta noite eu vim te dizer: eu não sei se você encontrou poços entulhados, mas uma coisa eu te digo: não pare, desentulha, desentulha, desentulha. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando ele chegou no último poço, o poço se chamava, ou melhor, ele deu o nome para o poço chamado Reobote. E o que quer dizer Reobote? Deus acrescenta, Deus faz crescer, Deus alarga, Deus expande. Deus está dizendo: meu filho, não pare, minha filha, não pare, porque o Reobote de Deus vai chegar. O Reobote de Deus vai chegar. O Reobote de Deus vai chegar. Oh, aleluia. Jacó, pedras. Ele encontrou pedras. Ele poderia chutar as pedras, ele poderia xingar as pedras, ele poderia pegar as pedras com raiva, lançar a esmo e dizer: que vida, que catástrofe, ó céus, ó vida. Mas não foi isso que ele fez. O que é que ele fez, pastor? Ele entendeu que ele não poderia fazer mais nada a não ser
descansar no Senhor. Pastor, quando eu descanso em Deus, eu estou mostrando para o diabo que eu estou imóvel, paralisado. Não, você está dando uma resposta para o diabo dizendo: o que eu não consigo fazer, Deus vai fazer. Oh, alguém entendeu? Quem descansa no Senhor está dando um tapa na cara do diabo com luva de pelica, dizendo: eu não vou me desesperar, eu não vou tomar diazepam, eu não vou ficar desequilibrado, as minhas emoções vão ficar no lugar, eu não vou me abalar. Por quê? Porque eu consegui fazer aquilo que me cabe. Aquilo que não me cabe é Deus que vai fazer. Aquilo que é possível eu fiz, mas aquilo que é impossível Deus vai fazer. Aquilo que a minha mão alcança, eu até estiquei e consegui pegar, mas aonde a minha mão não alcança, a mão de Deus alcança, o braço de Deus alcança, o poder de Deus vai. Ou continua de mão estendida aqui, vai lá vai uma profecia. Deus está dizendo: fica na posição que eu te coloquei, descansa em mim, descansa na palavra, descansa na promessa, porque o que você não conseguir fazer, eu vou entrar em cena. Eu vou entrar em cena. O que ele vai fazer, pastor? Ele junta as pedras, põe debaixo da cabeça e vai dormir. Diga para quem está do seu lado: vai dormir. Vai dormir. Pastor, o que é dormir? É descansar. É que nem no capítulo 12, pastor Marcos, do Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Tiago já tinha sido morto ao fio da espada. Agora Herodes gostou, porque ele viu que os judeus aprovaram, bateram um palmo e disseram: agora sim, prende mais um pastor que a gente gosta. Aí a Bíblia diz que ele prendeu a Pedro. Alguém pensou que Pedro ia ficar descabelado. Alguém pensou que Pedro ia ficar com o cabelo para cima. Alguém pensou que Pedro ia ficar de um lado para o outro, na prisão, na cadeia. Alguém pensou que Pedro ia ficar agarrado nas grades, gritando a noite inteira: me livra daqui, me tira daqui, eu sou inocente, eu não mereço isso aqui. Não, meu filho, a Bíblia diz que ele dormia. Aleluia. Só crente para dormir, meu irmão, numas horas como essa. Só crente para descansar. Sabe por que ele estava dormindo? É porque a Bíblia diz que a igreja fazia constante oração. Então eu vou te dizer: vai dormir, minha filha. Oh meu Deus, só levanta da cama hoje para assaltar a geladeira. Faz favor, só levanta da cama hoje para assaltar a geladeira ou para orar. Mas não fica zanzando dentro de casa com uma alma assombrada, não, meu filho. Vai dormir, vai dormir, vai descansar, porque enquanto você dorme, ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha. Só quem vai descansar, só quem vai descansar, levanta a mão. Só quem vai descansar, descansa na promessa, descansa na palavra, porque enquanto você baba, enquanto você ronca, ele não dorme, ele não toscaneja. Eita, estou sentindo Deus. Dá glória aí, 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 dá aleluia aí. Mostra para o diabo que esse espírito de esse espírito de desespero vai ter que arredar o pé da sua casa. Esse espírito de loucura,
esse espírito de inquietação, vira de um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro, e não dorme, não descansa. É insônia, pastor. Diabo não tem nome de sonho, irmão. Que sonha. Não, isso aí é o diabo tentando tirar a tua paz, tentando tirar o teu equilíbrio, abalar as tuas emoções. Ah, mas eu encontrei só pedra, pastor. Junta ela, faz uma cama, faz um travesseiro, rebarace de conveniência, deita em cima dele e diga: não vai tirar minha paz. Eu estou sentindo um negócio aqui, irmão. Não vai tirar o meu equilíbrio. O desespero vai bater em retirada. Eu não vou ficar louco. Eu não vou ficar louca. Eu vou deitar nessas pedras. É pedra. Ai, mas deita. Rumo um sono. Ai, mas é ponte aguda, incomoda, eu sei. Mas faz ela como travesseiro. Por quê, pastor? Porque a pedra hoje, amanhã vai se tornar coluna. E além de coluna, monumento. O que é um monumento? É um memorial. Quando você se depara com um monumento no centro das cidades, você vê que no rodapé tem a história do monumento. Aquilo é memorial, aquilo lá está marcando alguma coisa. É isso que ele está dizendo. Isso aqui vai marcar o momento que vai ser divisor de águas da minha vida. Eu não vou me desesperar, não vou reclamar, não vou murmurar, mas eu vou pegar o que me incomoda hoje, o que me fere hoje. É forte. Eu ouvi alguém dizendo é forte. É fortíssimo, ainda eu acrescento. Eu vou pegar isso aqui e vou trabalhar nele para virar meu monumento amanhã. É por isso que Jesus, eu vou falar de Jesus. Jesus, quando curava alguém, Jesus dizia assim: pega o teu leito e vai. Pega a tua capa e vai. Pega a tua cama e vai. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim: leva teu troféu, leva o teu troféu. Não, mas isso aqui me carregava. Agora você carrega. Não, mas isso aqui me incomodava. Agora você vai mostrar para para todo mundo o que te incomodava. Agora é troféu, agora é medalha, agora é prêmio. Então essa pedra que te incomoda hoje, essa dificuldade que te incomoda hoje, você vai olhando para ela e vai lapidando ela, vai montando ela. Porque hoje é travesseiro, mas amanhã é monumento. E monumento é memorial. E memorial atrai visitante. E visitante atrai recurso. Ô glória, vou de novo. Monumento é memorial. Memorial atrai curioso. Curioso atrai recurso. Ô glória, eu estou falando aqui para alguém que está vivendo uma experiência de pedra. Está vivendo uma prova de pedra. Mas Deus está dizendo: isso faz parte, porque eu vou trazer curiosos, eu vou trazer turistas, eu vou trazer gente de toda a parte, do sul, do leste, do oeste, do norte. Eles vão ver e vão dizer assim: rapaz, isso aqui eu pensei que era para te matar, e você está dizendo: poderia até ter me matado, mas olha o que Deus me fez. 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 É monumento agora. Pedra ontem, hoje monumento.
Pedra hoje, amanhã monumento. Quem crê nessa palavra? Quem crê nesta palavra? Deus está falando com alguém aqui esta noite. Põe a pedra na cabeça mesmo, minha filha. Põe a pedra na cabeça mesmo, meu filho. Não joga fora não. Não desperdiça a oportunidade não. Sabe por quê? Porque com as pedras que você se relaciona hoje, amanhã vai te adquirir experiência. E quando o monumento for construído, ninguém vai olhar e vai dizer: foi sorte, foi esquema, foi manipulação, foi jeitinho brasileiro. Não, você vai dizer: eu construí isso aqui com as minhas próprias mãos. Eu sou fruto das minhas próprias experiências. Fica de pé. Pedra hoje, monumento amanhã. Ele pegou. Ele tinha um óleo. Ele derramou no topo do monumento. Quando ele chegou lá, as pedras estavam no chão. Quando ele chegou lá, ele juntou as pedras. Mas quando ele saiu de lá, as pedras que estavam jogadas, as pedras que estavam desunidas, agora estavam eretas. Porque Deus te chamou para colocar alguém de pé. Ai, ai. Porque tem gente, pastor, que é pedra no nosso caminho. Mas Deus não disse para a gente chutar. Tem obreiro que é pedra para a gente. Aleluia. Tem membros que é pedra no nosso caminho. Mas Deus não disse chuta, pega e joga. Não. Deus disse junta ele. Junta ele. Ah, mas essa pedra é pesada, é pontiaguda. Não, junta. Põe atrás do... Põe aqui. Isso. Deita em cima, mostra carinho, mostra compreensão, isso mesmo. Ah, pastor, mas não, Deus te chamou para fazer a diferença, meu filho. Deus te chamou para fazer a diferença. Junta, porque daqui a pouco você vai colocar eles em pé. Quem não pregava vai pregar. Quem não cantava vai cantar. Em pé. Quem não servia vai servir. Você está me entendendo? Quem não dizimava vai dizimar. É isso aí. Porque Deus está chamando Jacó aqui essa noite para pôr as pedras no caminho e ir de pé. Não é para jogar fora, não é para pisar, não é para chutar, mas é para juntar. Depois de juntar, põe na cabeça. Depois da cabeça, coloca em pé. E depois, joga unção sobre ele. Joga unção sobre ela. Joga unção sobre ele. Joga unção sobre ela. Oh, meu Deus. Cadê o Jacó que vão levantar as pedras? Cadê o Jacó que tem unção para derramar na cabeça da pedra? Fecha os teus olhos, Deus. Obrigado, Deus. Porque assim nós éramos pedras jogadas, espalhadas. Mas o Senhor enviou os Jacós, que nos juntou, que nos pôs debaixo da cabeça e depois nos alinhou ao propósito. Aleluia. E eu creio, Senhor, que depois que nós estivermos alinhados ao propósito, o Senhor derramará unção sobre as nossas cabeças. Aqui vai sair muito Jacó, que vai juntar as pedras pelo caminho. Vai juntar a pedra lá no serviço, na faculdade, em casa. Aquelas pedras pontiagudas. Deus está dizendo, não joguem elas fora. Não despreze elas. Aleluia. Não pise nelas, não chute elas, não rejeite ela. Faz parte do processo. Para virar monumento tem que ser pedra primeiro. Deus está dizendo, não despreze esse momento de pedra. Pega ela, junta ela,
Oh, põe na cabeça. Por quê? Porque através disso Deus vai te dar uma visão, como deu a Jacó. E a visão era essa, uma escada. Orabaraci de Calabraia. Deus vai te ligar de um ponto a outro, porque escada fala de extremidade, escada fala de ligação. Deus está te ligando a alguém, Deus está te ligando a um propósito, Deus está te ligando a promessa, Deus está te ligando a um destino. Junte as pedras, não jogue elas fora, não reclame delas, pois Deus vai colocar uma escada entre você e o propósito, entre você e a porta, entre você e a promessa, entre você e o milagre, entre você e a promoção, entre você e a honra. Há uma escada, há uma escada, há uma escada. Deus está te ligando. Ele está cá, Ele está abrindo. Ele está abrindo acesso. Ele está abrindo uma ligação entre você e a promessa. Arabrácia, Reminaracominaracia. Levante as mãos para adorar. Levante as mãos para receber. Levante as mãos para ser tomado pela glória.